Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, noite de refletirmos sobre a obra Boa Nova de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, uma obra que narra momentos de Jesus com os seus e traz a todos nós muitas orientações. Então sejam todos bem-vindos, boa noite, os amigos estão chegando, Yara, que nós já estamos vendo, Júlio chegando aqui também. Então os amigos todos, já os coraçõezinhos, Luísa, Célia, Marcos, é uma alegria estarmos juntos e podemos desfrutar desses momentos. Deus é tão bom que mesmo nessa dificuldade que estamos atravessando, temos tido a oportunidade de tocar em frente as nossas reflexões que trazem tanto sentido para o nosso existir. Boa noite, Dilza, Anitta. Vamos ver os amigos todos que estão aqui conosco, que é sempre para nós um momento de prazer. Vamos fazer a nossa prece, porque é aquilo que nós somos convidados a realizar mesmo quando estamos, então, nas nossas atividades da Casa Espírita. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos amparando, através dos amigos espirituais que nos assistem. Que possamos contar com esse amparo através da intuição, da inspiração, da iluminação de nossas consciências, para podermos então aproveitar ao máximo tudo que temos recebido. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então agora sim ao nosso boa noite a todos aqueles que já se fizeram notar, né? Nós estamos aqui com aqueles que já se fizeram notar. Laura, Jane, que estão conosco também. Boa noite a todos. Deus abençoe, Tânia, que Deus nos ilumine e que possamos seguir a nossa caminhada, né? Vamos, amigos, nós estamos no capítulo 18 da obra Boa Nova, que tem como título Oração Dominical. E nós já tínhamos feito um trecho do capítulo. Nesse trecho do capítulo, Jesus estava falando a respeito da oração, né? A importância da oração. E a conversa era com Pedro, que tinha ouvido as explicações e que perguntara a Jesus como devemos interpretar a oração. Jesus então passa a informar, a dizer a eles que a oração constitui o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta e que ela deveria ser algo para nós cultivado constantemente, porque deveria se tornar um hábito da nossa vida. Algo bem natural, um hábito do nosso existir, do nosso momento. E nós paramos na última frase que havíamos conversado, era quando Jesus disse: é necessário cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então, haveria de ser algo tão natural, mas tão natural, que funcionasse como a nossa própria respiração, como nós, então, conseguiríamos fazer espontaneamente, naturalmente, a cada instante do nosso existir, porque respiramos a todo instante. Então, Jesus nos fala que a questão de estarmos fazendo prece ou envolvidos com prece constantemente será sempre uma bênção e deveria não ter dia certo, hora certa, momento certo. A prece nos mantém conectados a Deus, deveria ser alguma coisa que funcionasse mesmo todo o tempo para nós. E ele dizia mais que era indispensável conhecer um meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então, qual é o meio seguro que nós teríamos para nos identificar com o Pai Celeste através das nossas preces? E aí, então, continuando, Jesus vai dizendo: entretanto, ele falava então da importância, da necessidade, do hábito que devemos ter. Ele diz assim: entretanto, observamos que os homens
não se lembram da oração, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. E é uma verdade, né? Porque a gente vê assim que as pessoas se lembram da oração, na maioria das vezes, a maioria das pessoas se lembra da oração quando verdadeiramente ela está precisando de alguma coisa, ela está em algum momento de aflição, algum momento de angústia ou da incerteza, o coração complicado, apertado. Então, por conta disso, é que as pessoas trariam então a lembrança da oração, porque senão não se lembrariam mesmo. Passaria em branco. Quando tudo está muito bem, nós nem lembramos de Deus, na maioria das vezes. Claro que temos exceção, graças a Deus. E é a isso que nós somos convidados. Os coraçõezinhos vão subindo, as energias vibratórias boas que vão se esparramando por esse nosso espaço, por essa nossa psicosfera, envolvendo consciências, para que haja ânimo e alegria nos corações. Vamos então, que agora que meu computador destravou, boa noite Marcos, Marcelo, Silvia, Márcia, Edna, Ivone, Rosângela, Jane, Dilza, Laura, Tânia, Terezinha, olha quantos amigos, Ivete, Cazuco, Ana Clara, Rosa, todos aqui conosco, Edna, Sebastiana, Edith, quantos amigos conosco participando deste encontro. Graças a Deus, e nós agradecemos a companhia, porque é isto, o nosso pensamento, nós já temos aprendido isso, a força que ele tem. Quando nos unimos em pensamento, numa proposta melhor, com certeza nós estamos somando força. E o feixe de varas é muito mais difícil de quebrar do que uma vara sozinha. Por isso a importância desses nossos pensamentos. A Cidinha fala da prece na hora do desespero. Nossa, agarramos em tudo quanto é oração, em tudo quanto é santo, em busca de uma ajuda. Boa noite, Beth. Então, Jesus fala disso, que ele observava que a maioria dos homens só se lembravam de se dirigir ao Pai, de fazer uma prece, nos momentos de incerteza e de angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, como a Cidinha disse, no desespero, você está ali na boca de um acontecimento trágico, é essa hora que todo mundo lembra da oração. Vamos lembrar aquele caso do Chico no avião? É um caso verídico, que ele mesmo que contou, né, naquela noite do pinga-fogo, ele contou que estava fazendo uma viagem de avião e o avião entrou numa turbulência meio grande e todo mundo começou a gritar, meu Deus, acuda, o avião vai cair, Senhor, e ali todos os santos foram chamados, todos os anjos dos céus, né, foram chamados pela aflição, todo mundo gritando, e o Chico começou a gritar também. Ele estava ali, veja como o pensamento acaba tendo uma força tão grande que envolve todo mundo. E ele, valha-me Deus, nós vamos cair, nós vamos morrer, junto com os outros, na mesma lamentação. Chico sabia da imortalidade, Chico sabia que as coisas não acontecem por acaso. No entanto, o desespero foi o mesmo de todas as pessoas. Nisso, quando ele está naquele estado de aflição, Emmanuel aparece. E Chico, o que é que está havendo? Emmanuel, você não vê? O avião vai cair e nós vamos todos morrer. O Emmanuel disse, então sente e morra com educação, porque eu já estou morto e estou aqui. Sente e morra com educação. Aí o Chico foi um balde de água fria para ele sentar. Claro que Emmanuel não falou nesse aspecto, mas ele se lembrou nesse momento de ter a educação da prece, do pensamento mais positivo, da calma, para contaminar outros com a própria calma. É isso que nós, então, vemos das nossas dificuldades, né? E aí nós vamos lembrar também uma historinha de internet que vai fazer o contraponto com o Chico em desespero, de uma menina de 6 anos
que vai fazer uma viagem de avião, está aos cuidados das comissárias de bordo, e ali ela é acomodada, ela está sozinha e vai fazer a viagem de avião. E a menininha de mochila nas costas senta-se muito tranquila, tira lá o seu celular, começa a fazer algum joguinho, e assim a viagem vai indo, e a menina muito... Até que o avião entra em turbulência e todo mundo começa a gritar desesperadamente, e a menina calma, tranquilamente. Então uma pessoa que está sentada ao lado dela disse assim: menina, você não está com medo? Está todo mundo desesperado, você está aí no seu joguinho, você não está com medo? Eu disse: não. Mas por que você não tem medo? Ela disse: não, é meu pai quem é o piloto. Ela confiava de tal forma no pai que o avião podia virar do jeito que quisesse, que ela entendia que o pai levaria até o destino final a aeronave e que ela não corria risco pelo pai estar dirigindo, estar pilotando aquele avião. Então é o contraponto para a gente ver que quando nos aproximamos do Pai, e é isso que Jesus dizia, nós vamos ganhando mais tranquilidade na vida, mais confiança, mais certezas. E embora os momentos de dificuldade, nós teremos sempre esta calma, esta visão. O Pai está à frente e nós estamos protegidos. Então, quando vemos aqui Jesus dizendo a oração que ocorre só nesses momentos de aflição, na ameaça cruel e iminente de um desastre, e se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos, porque é verdade, quando um desencarne se aproxima, num caso de doença, a pessoa está fragilizada e ela percebe que suas forças estão acabando, é hora onde ela se lembra de Deus. Ela se lembra de pedir uma bênção, uma aflição, um amparo, uma ajuda, um milagre até. Quanto não deve sentir o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos? Então Jesus, coitado do pai, quanto o pai não deve sentir de ver que os filhos só se lembram dele no momento em que as coisas estão ruins, e coisas ruins que eles mesmos procuraram. Na maioria dos casos, eles todos procuraram. E de repente, estão ali, só se lembram nessa hora. Porque quando tudo está correndo bem, a vida é uma festa e nós nem nos lembramos de agradecer a Deus por esta festa que está. Vera, Gil, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Beth, Betinha, Cláudia. Então continuava Jesus nessas reflexões sobre o comportamento humano diante da oração, que é o link direto para com o Pai. Em face do relaxamento dessas relações sagradas, dizia Jesus aos apóstolos, por parte dos homens, improficuamente desejará o Filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas. Porque é esse relaxamento que nós temos, e na hora da dificuldade nós queremos, como dissemos, o milagre, a solução dos problemas, que as coisas se resolvam rapidamente. Essa é a nossa posição diante. Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Ele começava a olhar mesmo os homens de uma forma diferente. Terezinha, boa noite. Flávio, boa noite. Que bom que estamos chegando juntos. Então ele ouvia e refletia, compreendendo de uma forma diferente o que era verdadeiramente a nossa necessidade de oração, de nos mantermos em contato constante com espíritos mais sublimados, com esferas espirituais mais sutis, nos aproximando da divindade o máximo possível que nos for concedido. Ivone, boa noite. Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova.
não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o hábito da educação que recebera. A educação no judaísmo preconizava preces em determinados dias, determinadas horas, com determinadas formatações. Então, para aquele praticante fiel, ele entendia que bastava repetir aquelas mesmas palavras, quase como muitos fazem com mantras, orações repetitivas, que isso era o suficiente, cumprindo rigorosamente a tradição, que isso era o suficiente. Fora educado assim. E se fora educado assim, como modificar esse processo de educação? Vejam que a educação para nós é algo muito forte, é algo muito sério, porque nós carregamos conosco esse roteiro que a nossa educação, a educação que recebemos no lar, na família, nos ambientes religiosos, essa educação, ela vai trazendo para nós um roteiro de vida. E qualquer mudança, claro, é muito difícil nos desapegarmos daqueles costumes para abraçarmos outros costumes. Essa é a nossa natureza. Por conta disso, então, ele entendeu, mas ele tinha dificuldade na compreensão por conta do que ele sabia fazer, sabia ser o certo, e agora Jesus propunha algo para ele inusitado, algo novo. Vera, boa noite. Laura, Rosana, Malu, boa noite a todos. O alcance daquelas elucidações a fim de cultivar o perfeito com o Pai, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Ele tinha consciência do que Jesus trouxera a respeito do Pai, do reino dos céus, da imortalidade, da vida, do amor. Ele entendia tudo isso. Ele queria compreender aqueles ensinos sobre a oração para cultivar, não era curiosidade, era roteiro para a mudança que ele queria fazer a fim de encontrar um perfeito intercâmbio com o Pai. Ele sabia da possibilidade e Jesus já tinha demonstrado. Então o interesse dele era um interesse de mudança, transformação que ele gostaria de fazer, né? Alguns dias depois, passado esse momento, em outro ambiente, estando Jesus a ensinar uma nova lição ao impulso natural da prece, mais uma vez, estava o grupo reunido, naquele momento de prece e de oração, Jesus vinha com mais um ensinamento. Então, Simão Pedro fez uma observação, porque Jesus estava novamente falando da prece, ele vinha desde aqueles dias envolvido com o pensamento da mudança, da prece, do aproximar-se de Deus, todos esses questionamentos. Então ele pergunta a Jesus naquele momento: Senhor, tenho procurado manter a minha comunhão com Deus. Quer dizer que ele estava tentando fazer o que Jesus tinha dito, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Então percebam que Pedro estava tentando fazer a oração, como Jesus disse, nos modos que ele falou, só que com a intenção de pedido, de querer alguma coisa de Deus. Então ele disse assim: eu tenho feito, tenho suplicado a ele uma série de coisas e, no entanto, não tenho recebido, não atingi o objetivo, ele não me deu aquilo que eu estou pedindo. Então era esse o posicionamento que Pedro estava ali para reclamar com Jesus. Ó, estou fazendo direitinho, mas não estou recebendo, como é que é isso? Então Jesus disse simplesmente a Pedro: e que tens pedido a Deus? Ele não te atendeu ainda. O que é que você está pedindo para ele? O que é que você está pedindo para Deus? Pedro então diz: tenho implorado a sua bondade
que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Pedro pedia o que normalmente todo mundo pede. Ele pediu naquele instante que Deus concedesse um caminho aplainado, um caminho mais suave, um caminho sem tantas pedras de tropeço, que tirasse as pedras de tropeço do caminho dele, que limpasse, abrisse. Nós temos até essa expressão, né? Fazer uma prece para abrir os caminhos. É uma expressão nossa. Para abrir os caminhos. O que é que nós estamos querendo? Que o mundo espiritual faça por nós o que seria da nossa competência fazer. Abrir os nossos caminhos para que a gente passe manso, para que a gente passe suave, sem grandes tropeços, sem grandes dificuldades. Então Pedro pediu isso, ainda pediu mais um pouquinho. Era para aplanar os caminhos com a solução de certos problemas materiais. Ele estava pedindo a Deus, ao mundo espiritual, que abrisse os seus caminhos e ainda solucionasse problemas materiais que ele estava enfrentando. Nós fazemos isso. Muitas vezes fazemos isso. Pedimos que a mágica aconteça, o milagre aconteça. Muitas vezes. Então, ele fala isso a Jesus, né? E Jesus contemplou o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Pedro era um dos elementos intelectuais para a realização da obra do evangelho na terra. E era o líder deles. E se era o líder e era o elemento, vamos dizer, a pedra sobre a qual a igreja ia se edificar, estava com esse tipo de pedido para Deus, com esse tipo de comportamento, Jesus olhou a fragilidade daqueles homens que estavam ali, que eram os seus trabalhadores de então. Vamos lá, o Gil dizendo, o Espiritismo prega que todos somos iguais, quem ensina, quem aprende, quem tem, quem não tem, cada um participa como pode. É verdade, graças a Deus, é isso mesmo. Todos somos iguais perante Deus. O problema é, para Deus nós somos todos iguais, mas nem todos veem igualmente a Deus. E isso associado, fator educação, fator relação, fator formação do caráter. Para Deus somos todos iguais. Mas nós não vemos igualmente Deus, nem todos veem pelo mesmo ângulo e não se comportam pela mesma formatação que Jesus pediu. Então Jesus olhava a Pedro nesse instante com esse olhar, né, de ver um instrumento. Contudo, evidenciando o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Então Jesus teve que dosar, teve que descer ao conhecimento, à capacidade de entendimento daquele homem que tinha o bom coração, que tinha o bom desejo, que estava se esforçando, mas era tudo muito curtinho diante da grandeza de Jesus. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Recadinho para todos nós, né? Enquanto estivermos orando e pedindo a Deus que satisfaça todos os nossos desejos, satisfaça todos os nossos caprichos, é possível que a gente termine aquela prece, vamos dizer que fosse um hábito de novena, trezena, como tem os católicos, o hábito desse pedido sequencial, dessa prece sequencial, com intenção de alguma coisa. O que Jesus está dizendo, enquanto o pedido for para satisfazer nossos desejos e caprichos, nós corremos o risco de terminar aquele movimento de oração sem resposta, sem a resposta que queremos. E por isso sair com o coração inquieto e desalentado. Sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a
a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo e da paz. Então Jesus dizia, olha, se você agir pedindo a satisfação dos seus desejos ou dos seus caprichos, você vai correr o risco de não ser atendido, vai examinar o seu petitório, o seu sacrifício, seja o que você for, vai correr esse risco, terminando aflito, magoado, sem solução. Mas, se nós solicitarmos a Deus as bênçãos, a fim de compreendermos a vontade dEle sobre nós, sabendo que a vontade dEle é justa, Deus é sempre justo, é sempre bom, é sempre amor e é sábia a sua vontade, será sempre em nosso benefício, nós vamos receber pela oração. Então veja como é importante fazermos sim a oração mesmo para pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos mostre, que traga até nós aquela energia que necessitamos. Nós vamos receber os bens divinos do consolo e da paz. Não está dizendo que vamos receber aquele petitório da satisfação material, da solução do problema material, não. Mas está dizendo que o nosso estado de espírito, ele se fortalece, ele se acalma, ele se pacifica, e é nessa condição que a gente tem mais chance de encontrar solução para os problemas. Busca dessa satisfação para os nossos desejos, encontrar meios de atender esse nosso desejo. Então não é de Deus essa solução. Dele teremos a força, a paz, a luz, o equilíbrio para encontrarmos nós mesmos os melhores caminhos para trilhar. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Continua então, eles estavam ali reunidos, né? Um dos filhos de Alfeu tinha filhos que estavam seguindo Jesus, 3 filhos, que era Tiago, era Judas Tadeu e era Levi, que depois passa a usar o nome de Mateus, né? Então, esses 3 eram filhos de Alfeu, o Tiago, o Judas Tadeu e o Levi, que depois é Mateus. Um deles, então, reconhecendo que o assunto interessava a todos, pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Olha o que ele pediu. Ele viu que orávamos de forma, eles oravam, nós oramos até hoje, de forma indevida, de forma errada, e não vamos conseguir tanta coisa com esse tipo de oração. Só por misericórdia divina e por grande necessidade que nós vamos ter a resposta quando pedimos coisas desse tipo. Então ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos. Não sabemos como conversar com Deus. Não temos ideia de como conversar com Deus. Vamos lá. Mara, Cacá, Lourdes, Solange, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Ivete. E aí que vem a grande oração. Jesus os dispôs em círculo. Colocou todos eles junto dele, à frente dele, num círculo. Mergulhou o pensamento num invisível oceano de luz e pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Então é a hora que ele vai fazer a oração que nós conhecemos como o Pai Nosso. A oração universal. E aqui um parênteses, Jesus falava o aramaico. O Pai Nosso em aramaico tem algumas concordâncias, alguma diferencinha desse Pai Nosso que nós hoje nos utilizamos, que é considerado o Pai Nosso universal. Todos hoje, cristãos,
usam esta linguagem do Pai Nosso, que está registrado na tradução bíblica, que veio até nós. Então usamos essa. Mas no aramaico ele teria alguma diferença na fala. Contudo, é deste Pai Nosso que nós estamos falando, o Pai Nosso universal, a oração que ele deixaria para a humanidade. É o modelo. Mestre, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E ele então inicia naquele momento, juntando todos eles em círculo, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a sua primeira expressão de oração. É o reconhecimento. Então, nós vamos ver agora que o que faz Humberto de Campos nessa obra Boa Nova, que é muito bonito. A cada momento do Pai Nosso, a cada frase, ele vai fazendo a reflexão da vivência, da proposta do Cristo. Então nós vimos, ele junta, faz o círculo e vai ensinar a orar. E começa com esta frase: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em seguida, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, a nossa redenção, a nossa melhoria, a nossa assunção, podemos subir um pouquinho, não vai se fazer sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, porque são essas imperfeições que nos seguram, que nos prendem. Considerando tudo isso e sabendo que precisamos dessa misericórdia, ele continuou: venha a nós o teu reino. Já que nós não conseguimos ir, já que nós não conseguimos subir tanto pelas nossas próprias imperfeições, mas que o reino dos céus viesse até nós, fosse mostrado para nós, fosse sentido por nós. Jesus então usa essa expressão: venha a nós o teu reino, dando a entender depois que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, mesmo que esse reino venha a nós. A vontade de Deus por um mundo melhor, criaturas melhores, humanidade melhor, ela tem que se cumprir em todas as circunstâncias. É a lei do progresso. Ele completa: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o reconhecimento da vontade de Deus para que tudo se cumpra conforme a necessidade evolutiva das criaturas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, como em todo esse universo, a vontade de Deus impera. Então ele dizia essas palavras, e esclarecendo a eles todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência, chega invariavelmente para o homem na fonte sagrada da proteção divina. Essa proteção divina vai nos dando essa qualidade de saúde, de trabalho, de experiência, de vida. Então, esclarecendo essas possibilidades por estarmos ligados à fonte sagrada da proteção divina, é que ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o pão do corpo físico, que é a alimentação, o trabalho, como esclarece Humberto de Campos, é a saúde. Esse é o pão do corpo. E o pão da alma, o pão nosso de cada dia, os sentimentos, tudo aquilo que faz com que nos iluminemos e cresçamos. Então, está ali: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa auxiliar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Quer dizer, nós todos estamos ali na lei de compensações, nós estamos trazendo nossas algemas do passado e precisamos nos desvencilhar dela
aqui delas, né? Aqui agora, esse passado obscuro, e nós precisamos nos libertar pela exemplificação sublime do amor. Então o exercício do amor é que nós estamos sendo convidados todo o tempo a fazer, é que Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele incluiu nesse, assim como nós perdoamos os nossos devedores, como um exercício do amor. É um exercício do olhar em direção ao outro. Então, é por este exercício que nós vamos também nos desvencilhar do obscuro de erros, deslizes, dores, aflições. Vamos lá, boa noite, Edna, Brígida, Flávia, boa noite, que Deus nos abençoe. Continuava Jesus a explicar, veja que ele está refletindo sobre a situação humana e concatenando frases que depois nós passamos até a decorar, né? Conhecedor das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta dos cristãos contra o mal. Temos falhas, mas precisamos começar a lutar contra essas falhas e contra o mal. É que ele diz então: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Porque nós somos o tempo inteiro tentados nas nossas fraquezas. Somos tentados. O mundo acena com possibilidades das nossas fraquezas se realizarem. Então Jesus, sabendo desse nosso jeito de ser, né, que nos deixamos levar, nos deixamos envolver, é que ele diz: não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Ele encerra esse Pai Nosso ainda reconhecendo a grandeza de Deus. Então, o que passou para nós nessa oração, que aqui vemos assim mais detalhada a razão dessas frases para comporem este poema. Quando falamos diretamente nesta formatação: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Uma vez, nós tínhamos uma companheira logo que nos iniciamos na doutrina espírita, a Dona Aparecida, Dona Cida, como nós chamávamos, Cida Costa, mãe da Ivone, que está sempre aqui presente, da Isabel, do Ismael, companheiros nossos, do Benê, são os nossos companheiros de jornada. E a Dona Cida fazia um Pai Nosso lindo, usando estas palavras. A gente dizia lindo pela ação que ela punha nessas palavras. Ela não falava com a boca, ela falava com o coração. Quando ela ia fazer o Pai Nosso, ela enchia a alma, enchia aquilo, enchia a boca. As palavras levavam luz, energia boa. E ela encerrava sempre assim mesmo, dizendo essas palavras: teu é o poder, o reino e a glória para sempre. E uma vez uma pessoa me perguntou de onde que os espíritas tiraram esse final, porque normalmente as pessoas: livrai-nos do mal, amém. Não dizem porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Não é criação dos espíritas. Quando lemos o Pai Nosso registrado, porque o filho de Alfeu, que nós vimos agora há pouco, Tiago, Judas, Tadeu e Levi, depois Mateus, os três, vejo que um deles é que pediu: Senhor, ensina-nos a orar. É Mateus, que é o Levi. É ele
que era o mais instruído e escreveu essas palavras. Ele escreveu a oração. E na Bíblia, quando nós vamos ver, porque isso aqui está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ao final do Sermão da Montanha, quando eles pedem que ensina-nos a orar, e ele fala esta oração, na Bíblia encerra assim: porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Então não é uma criação dos Espíritos. Esse amém foi um encurtamento de tudo isso, não sei por que razão, mas nós vamos ver que na tradução é desta forma que se encontra. Essa oração é tão poderosa, porque é a que Jesus ensinou. Para nos aproximarmos do Pai, para reconhecermos a grandeza do Pai. É tão poderosa que nós tivemos oportunidade, estando em Jerusalém, de ver no muro da igreja, eu acho que foi a igreja de São João Batista, se não me engano, que tem, ou da Virgem da Anunciação, tem todas, são vários azulejos escritos, o Pai Nosso, em vários idiomas do mundo. Toda a muralha é com Pai Nosso, esse Pai Nosso universal, inclusive em português estava lá, para que nós pudéssemos ler, orar. Estava lá. E é tão poderoso que quando ouve-se muito falar, vamos fazer meditação, então muitas vezes assim, deixa a mente vazia, cria um quadro de flores, sei lá, música e tal, cada um vai colocando como quer. Divaldo fez uma vez uma reflexão muito interessante quando ele diz que nós deveríamos aprender a meditar usando a prece do Pai Nosso. E que atentamente observássemos as palavras de Jesus e refletíssemos sobre ela. Começássemos assim: Pai Nosso. A gente sentir a dimensão disto. Jesus se incluiu junto conosco, humanidade terrena, como um filho de Deus. Olha o tamanho disso, Pai Nosso, quando a gente vai refletir, meditar. Cada trecho, santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer para nós? Será que estamos refletindo, agindo de acordo com isso que estamos orando? Ou será que essas palavras, batismo, e a gente vai feito um disco sem fim, repetindo? É para nós pensarmos. O Pai Nosso é maravilhoso e está aqui. Então, diz Levi, que era Mateus, o mais intelectual, porque ele escrevia, ele era contador, era o mais letrado deles. Tomou nota das palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seu coração humilde, em seus corações humildes e simples. Ele gravou isso. Então, muitas coisas na Bíblia são narrativas. Um contou, outro contou, outro contou. Mas isto aqui não. Isto aqui foi gravado, foi escrito. Escrito. E é por isso que se tornou uma oração universal. Ela é trazida até nós na forma que ela foi apresentada. Para que nós aprendamos com Jesus. Como conversar com Deus? Como nos aproximarmos? A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Programa de esforço e edificação do cristianismo nessa oração. Por quê? Porque estava tratando com pessoas que estavam cheias de imperfeições e que aí iam começar seus processos de mudança, porque as pessoas que precisavam entender a vontade de Deus, que nem sempre é a nossa vontade, as pessoas entenderem que esta vontade de Deus é sempre num sentido melhor para todos,
e que nós estamos debaixo dessa proteção. Deus é Pai e nos acolhe, que nós precisamos e estamos envolvidos sim na conquista do pão material, mas precisamos também do pão espiritual. O cristianismo nascente teria que atender a esta fome do corpo e do espírito. Então, o cristianismo hoje precisaria atender esta fome do corpo e do espírito e ainda a conscientização de que devedores com a lei do amor que somos, pedimos o perdão. Mas que esse perdão também está condicionado, já que devedores da lei do amor, ao começo do exercício dessa lei em nossas vidas, perdoando os outros. Olha como Jesus amarrou tudo isso e conhecendo essa fragilidade humana, fragilidade porque escorregamos aqui e ali, somos arrastados por tantas coisas da vida material, que ele diz: livra-nos do mal, do engano, do erro, livra-nos, ajuda, porque sozinhos muitas vezes não vamos conseguir isso. Então, desde aquele dia, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Todo cristão sabe essa oração. Pode estar onde estiver, se alguém começar essa oração, todos aqueles que estão em redor, que seguem do cristianismo, seja qual vertente for, qual tradição que tenha abraçado, vai orar junto. É a oração capaz de unificar as criaturas, de aproximar as criaturas, de vencer as barreiras. Então, gente, quando formos fazer agora o nosso Pai Nosso, vamos mais devagar? Em vez do atropelado, né? Do atropelado, porque nós atropelamos as palavras. Vamos devagar, vamos pensar o que estamos falando, vamos pensar o que estamos pedindo. E tudo nos virá, tudo se acomodará. Porque Deus é Deus e é o Pai. E permite ajuda aos seus filhos na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Olha, nós temos alguns minutinhos aí, então acabou aí esse capítulo 18, lindíssimo, como sempre eu digo, vale ir à obra Boa Nova, olhar esse capítulo inteiro, refletir muito neste momento que Jesus ensina a oração, o ensina-nos a orar, que está ali registrado, para que a gente tire melhor proveito. E o capítulo 19 tem como título Comunhão com Deus. Ele vai, mais uma vez, junto dos discípulos, elucidar aquelas consciências. Que coisa maravilhosa, estar naquele círculo, estar naquele grupo, ouvindo aquela voz, ouvindo, sentindo aquela energia. É algo que emociona a gente se projetar para este momento com Jesus. Nós não valorizamos, não pensamos nessa quando nós temos tanto para agradecer mesmo. As elucidações de Jesus a respeito da oração, então nesse capítulo 19, as elucidações de Jesus deixaram os discípulos em estado de perplexidade, fugiam do que eles estavam acostumados. Eles tinham uma outra noção, uma outra ideia de oração, não aquela que estava sendo ali trazida para eles, né? Não era aquela ideia lá. Mas eles então estavam em estado de perplexidade, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como pai carinhoso e amigo, porque eles vinham de uma tradição onde Deus
era senhor da guerra, o poder, era temido. E Jesus traz Deus como um pai amado, um pai amoroso, que zela pelos seus filhos. Falamos aqui da dona Cida e estamos vendo a Isabel aqui junto de nós. Lembramos dela, Isabel, com a prece do Pai Nosso, que ela fazia com muita propriedade e enchia os nossos corações de vibração, de alegria. Bom, então, continuando, eles estavam sem entender bem aquela nova orientação. Mas Jesus salientava a necessidade de comunhão com o seu amor. Havia necessidade, nós precisamos comungar deste amor divino com que somos abastecidos, né? Com que somos nutridos. Parecia problema obscuro que o mundo não conseguiria realizar. Essa comunhão com o amor. E até hoje, se nós falamos desse mundo de amor, de harmonia, de fraternidade, as pessoas sempre imaginam, o mundo está longe disso, nunca que nós vamos conseguir isso. Já a época de Jesus parecia, imagine, pior ainda, parecia algo inacessível. E Jesus falava desta de comunhão com o amor divino. E isso são os momentos de oração que fazem união com a vibração divina. Isso é comunhão. Comum. Então, João, outro apóstolo, que ali foi Levi quem registrou, João procurou, ele estava perplexo, ele estava em dúvida como é que ele ia proceder, como deveria. Não é fácil mudança. Nós temos alguns hábitos que quando há uma proposta de mudança, a gente tem dúvida até se é o mais correto, se é verdadeiro, se a gente deve ou não seguir aquilo que está sendo proposto. Nós temos essas dúvidas. João estava assim. Ele estava a mente fervilhando em dúvidas. E ele procura então os essênios para conhecer os pontos de vista deles em matéria das relações da comunidade com Deus. Quem eram os essênios? Para a gente entender por que João foi procurar esse grupo de pessoas que se denominavam essênios. Essênios eram como homens que viviam da meditação, eles eram terapeutas, eram homens santos, como eles chamavam, moravam em cavernas, tinham alimentação muito frugal, eles viviam para ajudar as pessoas, eles conheciam terapias médicas de época para curar doenças. Então a vida deles era uma vida de entrega a essa proposta do bem e ao auxílio das pessoas. Esses eram os essênios. E eles viviam isolados da sociedade. Eles não se envolviam com as coisas do mundo. Eles tinham um mundo à parte onde eles viviam, muito rigoroso para viver, mas faziam essa prática da caridade em todas as suas formas. Então, João procura os essênios, porque eles eram mais espiritualizados e ele procura esta relação da comunidade de essênios com Deus. Como é que eles oravam? Como é que eles se ligavam a Deus? Como é que eles tinham esse procedimento em grupo? Ele queria saber. As dúvidas atormentavam o seu coração. Então, ele também percebeu que os essênios, eles tinham uma atividade de um modo diferente daquelas que eram normais. Por exemplo, o grupo de Jesus. Os apóstolos curavam, aplicando o passe, né, impondo as mãos, ressuscitavam os mortos. É a tarefa que eles vão fazer. Pública. Jesus realizava aqueles milagres, chamados milagres, públicos, diante dos olhos de todo mundo.
Então eles estavam vendo uma prática pública, oração pública, e os essênios não faziam atividades públicas. Os seus dons, o magnetismo que eles usavam muito, isso eles não faziam, disso eles não faziam uma prática pública, era algo reservado. Eles atendiam de forma reservada e as pessoas iam até eles. No caso de Jesus, Jesus ia às pessoas. Então ele ficou com dúvidas, o coração estava atormentado e ele procurou Jesus para conseguir essa estabilidade, conseguir entender. E ele diz: mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Então veja, ele foi conversar com Jesus, ele queria sim fazer diferente, ele queria sim mudar. No entanto, ele estava hesitando. Como? Que jeito? Onde? O que é o melhor? Qual é o mais correto? Como devo proceder? Mil dúvidas que nós, quando abraçamos uma tradição religiosa qualquer, também temos com aquilo que ela nos oferece. Então, ele disse, quanto à oração, eu tenho dúvidas. E muitas pessoas dizem assim, mas como vamos fazer a prece? Sentados? Em pé? De joelhos? Cabeça coberta? Olhos fechados? Olhos abertos? O que importa? Isso é coisa nossa. Cada um faça como entender ser o melhor. Cada um se recolha da melhor forma possível e faça a sua prece. Porque senão, nossa prece estará condicionada a um ambiente especial, que são os templos. Diz que Jesus falava a questão dos templos, e dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, que o homem teria que usar como templo o universo. Quer dizer, o céu aberto. Então nós condicionaríamos a templos, condicionaríamos a posturas, condicionaríamos a palavras. Tudo isso nós condicionaríamos. E se não tiver essas muletas para nos amparar, não somos capazes de fazer a prece. Não teremos condição, porque o nosso psicológico está comprometido com aquele sagrado que nos foi mostrado e nós entendemos que a prece só pode ser feita assim. E não é isso. Jesus disse que é para ser tão natural como a nossa respiração. E eu não respiro só em determinados momentos, em determinados ambientes. Todos nós respiramos em todos os momentos e em todos os ambientes. Todos nós. Então, o que Jesus está dizendo? Que a prece é para todos os ambientes e para todos os momentos. Nós não precisamos nem demonstrar que estamos em prece, que estamos vinculando ao Criador, que estamos transcendendo aquela situação. Nós não precisamos disso. Claro, é dos nossos ambientes de fé, de profissão de fé, é mais gostoso. Então, gente, nosso tempo chegou. Nós vamos ver esse diálogo de Jesus com João a respeito das suas hesitações diante da nova formatação de oração que Jesus havia trazido. De nossa parte, agradecemos muito a Deus, a Jesus, tudo que temos recebido. Agradecemos a semana que se encerra com essas reflexões, o convite de fazermos com mais atenção a prece a que estamos chamados a partilhar, todos nós, a grande prece, a grande oração que Jesus deixou. E vamos hoje somente agradecer. Nós já fizemos durante essa nossa reflexão. Vamos àquele poema que é um poema de ação de graças
que vai justificar o que recebemos. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar. Quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a oferecer e a agradecer. Que Deus abençoe, que estas energias tão boas, juntadas pelos nossos pensamentos no melhor, no bem, na luz, possam se estender sobre esta humanidade, sobre os nossos lares, os lares dos nossos vizinhos, parentes, amigos, os lares de todas as criaturas, os hospitais, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão entristecidos, que a luz divina se faça nas consciências e o calor divino se faça nos corações, para que haja paz, alegria e, meus amigos, estamos aqui de volta, se Deus nos permitir, às 20 horas, com a continuidade do estudo dessas obras que estamos fazendo. Muita paz, muita luz, muita alegria a todos.